Jim Ratcliffe agora está no comando de todas as operações de futebol do Manchester United. Ele comprou 25% do clube com dinheiro da sua própria fortuna, que não é pouco. A gente está falando de algo em torno de 15 a 30 bilhões de dólares. Só que essa não é a primeira vez que ele investe em futebol, nem em esporte no geral. Só que se você é um torcedor do Manchester United, eu tenho uma péssima notícia para você. Porque senão todos, a grande maioria dos investimentos que ele fez relacionados a esporte deram errado. Ele é a prova viva de que dinheiro não compra sucesso, principalmente no mundo dos esportes. Um bilionário do ramo químico, ele sempre foi apaixonado por esportes. E chegou até a ser um atleta amador e decidiu levar isso para o lado profissional. Mas construir um clube de sucesso é bem diferente do que fazer remédio. Só que mesmo com todo o investimento dele relacionado principalmente no ramo do futebol ter sido um fracasso, nesse caso do United pode até ser um pouco diferente. Isso porque ele sempre foi um torcedor declarado do clube, desde pequeno, desde que antes de ser bilionário ainda. Inclusive, quando ele era mais novo, ele vendia bilhetes de loteria em volta do Old Trafford para conseguir juntar dinheiro e comprar ingresso para assistir as partidas. E ele é um homem que se move pela paixão. Quando você olha assim para ele tem muito essa vibe de homem velho bilionário de terno genérico. E ele até é assim, mas uma coisa que sempre fica claro em tudo que ele faz é como ele faz porque ele ama. E como eu disse, ele sempre foi um atleta amador. Ele inclusive tentou ser jogador profissional de futebol, inclusive foi capitão do time da universidade dele em Birmingham. Mas como você deve imaginar, se você tem idade para fazer a faculdade e tá na faculdade, você não vai mais ser jogador de futebol. Então ele seguiu para sua segunda paixão, que era a área da engenharia química. Trabalhou por mais de uma década em várias empresas, só que de novo, sempre que ele tinha uma visão, ele acreditava nela. E essa visão foi se tornar sócio e eventualmente um dos donos da Ineos, onde ele construiu sucesso e ajudou a transformar ela na quarta maior empresa química do mundo. E isso criou uma confiança nele que se tornou uma afirmação para ele mesmo de que ele era capaz de transformar qualquer coisa em algo grande. E ali por volta de 2010 eles mudaram a sede da empresa para a Suíça, na cidade de Vod. Obviamente por motivos de paraíso fiscal. Como eu disse, fazer dinheiro era algo que ele sabia muito bem. Só que foi nesse momento que ele também começou a dar os seus primeiros passos na jornada de investimento nos esportes. E como eu falei, ele era um atleta amador. Mesmo com o sucesso profissional, ele nunca deixou de lado essa paixão. Competiu em ultramaratonas, competiu em eventos semiprofissionais de ciclismo e inclusive completou um Ironman com 65 anos de idade. O que é impressionante considerando que eu tenho 23 e provavelmente não conseguiria fazer metade da prova. Inclusive, enquanto eu fuçava no site da empresa, eu descobri que todas as sedes da Ineos têm pelo menos uma academia para os seus funcionários, para você ver o quanto ele é preocupado nessa questão da saúde física. Agora voltando de fato para a história, ali na comunidade a Ineos cresceu muito e se tornou muito querida dentro da cidade, porque gerava muitos empregos. Então a cidade criou esse sentimento de compaixão e de amor por ele. E ele decidiu que queria retribuir isso para a pequena cidade de Vod. Então ele patrocinou um clube de hóquei ali da região, mas principalmente comprou o orgulho, a joia da cidade, que era o Lausanne FC. Foi aqui que ele começou a misturar principalmente a paixão com os negócios. Existe aquele ditado que sempre fala para você não trabalhar com aquilo que você ama. Quando ele compra o Lausanne está disputando a Swiss Super League, que é a primeira divisão lá do campeonato suíço. É um clube que estava em quinto lugar na época que ele faz a compra e estava cheio de dívidas, era um clube que estava devendo muito dinheiro. Só que agora com o novo dono bilionário, isso não era mais um problema, ele paga todas as dívidas do clube e se torna ainda mais querido na comunidade. E mais ainda quando ele anuncia que vai construir um estádio novo para o clube. Até aqui estava tudo bem. E quando aconteceu o anúncio oficial, ele fez uma promessa de que o objetivo era transformar Lausanne em um clube top 3 frequente lá na Liga da Suíça. Inclusive também liberou 3 milhões de dólares para contratações na primeira janela. O que não parece muito, mas quando a gente fala da Liga Suíça, isso compra mais de 90% dos jogadores que disputam a edição atual, então imagina na época. E no final dessa temporada mágica, eles foram rebaixados e ficaram presos na segunda divisão por 2 temporadas até eles finalmente conseguirem voltar para a primeira divisão, onde caíram de novo para a segundona. E na temporada passada conquistaram o acesso para onde eles estão agora em 2023-24, só que nessa temporada eles estão brigando para não cair de novo. E uma das coisas que a mídia local aponta principalmente para essa falta de sucesso do Lausanne, mesmo com todo o investimento que o Ratcliffe fez, é exatamente essa dificuldade que ele tem em separar os negócios do que ele realmente gosta. Não é que ele não se importa com o clube, ele realmente quer fazer o Lausanne funcionar. Mas ele não contrata quem o Lausanne precisa para o clube prosperar. Ele contrata as pessoas que têm as mesmas visões que ele, independente de gostarem de futebol ou não. Inclusive, essas pessoas controlando o clube sugeriram mudar o logo do Lausanne e pôr o logo da Ineos dentro.
E obviamente os fãs protestaram e essa ideia foi descartada. E o CEO do clube em 2019, Lynn Hermskerk, disse publicamente: eu não sei sobre futebol. Isso não é a coisa mais inteligente quando você é o CEO de uma equipe de futebol. Mas isso só evidenciava um problema de que ele não contratava as pessoas que um clube de futebol precisava para crescer. Ele só estava contratando aquelas pessoas que eram próximas a ele, que dividiam a mesma visão, assim como ele fez na Ineos e deu certo no ramo químico, mas não necessariamente daria certo no futebol. E diferente do que ele fez no mundo empresarial, no esporte ele não tinha o toque de Midas, tudo que ele tocava não virava ouro, ele tinha o toque de merda. Em 2019 ele patrocinou uma equipe de ciclismo que venceu o Tour de France, então depois disso eles nunca mais venceram nada. Em 2020, patrocinou a Mercedes na Fórmula 1, eles venceram o Mundial de Construtores e de Pilotos, e desde 2021, nenhum dos seus pilotos nunca mais foram campeões. E ele também investiu mais de 100 milhões de libras numa equipe de vela do America's Cup em 2021, onde perderam por 7-1. Eu nem consigo imaginar essa dor. Mas o principal desastre dele ia vir em um outro investimento que ele também fez no futebol, quando ele comprou o Nice, o clube lá da Liga Francesa, em 2019. E o grande problema não foi nem que foi uma má gestão que ele fez lá no Nice, mas você lembra que ele queria fortalecer o Lausanne e transformar ele realmente num clube de elite? Basicamente, ele começou a emprestar jogadores do Nice pro Lausanne para fortalecer o clube, coisa que ele faz até hoje, inclusive. E o que diz a mídia local é porque, de novo, ele realmente se importava com o amor que ele recebia da comunidade em Vaud e queria devolver isso. Ele queria realmente que o Lausanne fosse um clube de sucesso para retribuir esse carinho que a comunidade sempre teve pelo fato de como a empresa prosperou lá na cidade. Então, basicamente, ele teria comprado o Nice para burlar as regras de fair play, pegar jogadores que seriam mais caros, poder contratar com o orçamento mais alto que o Nice tem e poder jogar esses jogadores lá no time dele na Liga da Suíça. Só que, obviamente, os fãs do Nice não gostaram nada disso. E a gente sabe como o francês é quando o assunto envolve protesto. E eles começaram a cair muito em cima do Ratcliffe, que percebeu o erro. O Ratcliffe até foi a público se desculpar com toda a torcida e falar que transformaria o Nice em um clube de ponta. Exatamente o que ele falou quando assumiu o Lausanne. Nossa ambição é de estar na Champions League daqui 3 a 5 anos. E a gente quer competir com o PSG, o Lyon e outros grandes clubes pelo título da França. E se com competir ele quis dizer terminar em quinto 2 temporadas seguidas e estar em quinto na temporada atual, ele tá realmente batendo a meta. E esse é o 5º ano da promessa dele e o Nice ainda não parece um clube pronto para dar o próximo passo e realmente jogar a Champions League. Mas claro, considerando a realidade do que o Nice era alguns anos atrás, porque o Nice vem sendo hoje de estar frequentemente disputando competições europeias, mesmo que seja a Europa League, isso já é realmente uma estabilidade muito grande que ele trouxe para o clube. Mas, mais uma vez, ele deixa a paixão assumir conta das falas e promete coisas que ele não sabe se vai ser capaz de entregar. A maior conquista até agora que ele conseguiu com o Nice foi chegar na final da Copa da França em 2021, onde eles acabaram sendo derrotados. Então, também não parece que está competindo com Lyon e PSG. E isso porque a mídia francesa apontou que, de novo, ele estava confundindo os negócios, achando que podia fazer do jeito dele. Ele colocou um amigo pessoal e técnico de ciclismo, David Braceford, como diretor de futebol do clube francês, e tirou vários membros de dentro da equipe que tinham visões, e as janelas seguintes foram desastrosas. O fato é que pode não parecer, mas o Nice era um dos clubes que mais revelava jogadores na liga francesa. E desde que o Ratcliffe assumiu, toda essa equipe saiu fora e eles só começaram a contratar jogadores velhos da Premier League. Você tem os casos do próprio Barkley e o Schmeichel, que são os mais gritantes que chegaram agora. Isso ficou tão desastroso que o próprio Dante, sim, ele mesmo, que é o capitão atual do Nice, disse: eles não são mal intencionados, mas eles não têm um plano e nem lucidez. E toda temporada chegam 10 jogadores sem nenhum propósito nas contratações. E o próprio Dean assumiu isso quando comprou o United. Assim que ele faz essa compra e tem a entrevista de anúncio oficial, ele admite que não teve boas gestões no passado com o Lausanne e com o Nice, que inclusive ele ainda é o dono das duas equipes. Mas admite que isso serviu também para ele aprender com os erros e que ele está melhorando ao longo do tempo. E essa honestidade é até algo positivo, mas ele disse algo parecido quando comprou o Nice. Então fica esse palanque de se ele realmente está sendo honesto dessa vez. E assim como quando ele comprou o Lausanne, anunciou que vai ter uma grande reforma no estádio, ele falou a mesma coisa para o Trafford. Então parece que de novo ele fica preso nas mesmas ideias que ele tentou vender no Lausanne e que ele tentou vender no Nice e que acabaram não dando certo. De novo, não porque ele não gosta ou porque o objetivo dele é só lucrar e não se importar com os times. Ele realmente gosta de gerir esses clubes e se importa com eles. O problema é que o método que ele utiliza não é efetivo no futebol. Só que agora o Ratcliffe finalmente atingiu o ápice dele, comprou o clube do coração e trouxe funcionários do Manchester City e do Newcastle. Isso mostra uma certa evolução em relação aos clubes que ele geriu até agora. Porque no ramo químico, ele pode ter colocado pessoas de confiança e que pudessem obedecer e fazer do jeito dele, e isso pode ter funcionado por lá.
Só que no futebol é um ramo completamente diferente, é um mercado muito diferente do que qualquer outro que existe. E você precisa de pessoas experientes e que saibam gerir um time de primeiro escalão. E parece que agora, com a compra do United e com toda a experiência que ele teve no Lausanne e no Nice, ele pode ter amadurecido. O United tá um caos interno há anos. O próprio Mourinho deixou isso claro com aquela fala dele de que uma das maiores conquistas da carreira foi terminar em segundo que o United, porque a gente não tem noção do que acontece nos bastidores. Então, pra dar tudo errado lá dentro, é 2 palitos. Você precisa de gente competente, senão é só uma questão de tempo até o United desmoronar. O Jim Ratcliffe é um homem apaixonado e ele faz tudo que faz com amor. Só que às vezes ele acaba confundindo as coisas. E eu não duvido que ele seja um ótimo empresário. Conseguiu crescer a Ineos e transformar ela numa das maiores empresas químicas do mundo. Só que o futebol é diferente. E o passado dele já mostrou que ele pode ser um capitão capaz de liderar um navio para o sucesso, ou ele pode também sabotar e afundar o próprio navio, como já fez. Mas a gente tem que esperar para ver o futuro do United. Mas aí tá o grande problema com o novo dono do United. Eu quero saber o que você pensa, então escreve aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, você pode ajudar o clube se inscrevendo no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.